Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui novamente nesse nosso segundo encontro desta série de programas que fala sobre esse tema que hoje é tão atual, que todos nós temos contato de alguma forma com algum tipo de transtorno mental. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria estarmos juntos aqui. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Ivana. Boa noite, Rafael. Alegria de estar aqui mais uma quinta-feira compartilhando esse momento com vocês e com a nossa audiência. Hoje é um programa muito especial. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre saúde mental. Esse programa está sendo muito bem-vindo. É verdade, hoje é um dia especial, porque nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde Mental. Olha que coincidência boa, não é? Exatamente hoje a gente conversar sobre esse assunto. Não é isso, Rafael? Boa noite. É isso aí, Ivana, Roberto, amigos de casa, né? Sejam todos muito bem-vindos e que a gente possa trazer para esse programa, né, nesse dia especial, né, sobre a saúde mental, né? Sendo que a nossa vida, né, parece que todo dia agora é saúde mental, né? Não se tornou mais um dia, parece que é uma busca, né? Virou uma busca do cotidiano, uma busca semanal, diária, cotidiana, né, e que a gente possa permear aí pelas questões, pelas perguntas, né, programa de perguntas e respostas, e que importante nessa oportunidade de poder responder as pessoas e aprender também, né, cada um aqui, uns com os outros, para que a gente possa crescer, amadurecer e evoluir, né. É isso aí, Rafael. Vamos dar boa noite para o pessoal que está aqui conosco, né? A Fátima de Castro, o Sérgio Amado, a Patrícia de Castro Ferreira, boa noite. Fernanda, Virgínia, que bom ter você conosco novamente. A Virgínia estava conosco na quinta passada, prometeu que ia voltar, está aqui de volta. A Virgínia é do Rio de Janeiro, Itabapoana. Que legal, seja bem-vinda, Virgínia. Nós temos aqui a Cláudia, nossa querida Cláudia Saigusa, a Karen, e todos vocês que vão chegando, né? Luiz Saigusa já deixou aqui o seu boa noite também para a gente. É um prazer, pessoal, estarmos aqui. E vocês já sabem como é que o programa funciona, se não souberem, a gente vai contar. É um programa de perguntas e respostas. Então, aproveitem que nós temos aqui conosco dois especialistas da área da saúde mental, Rafael Papa, que é psicólogo, Roberto Nicola, que é psiquiatra, e hoje, como foi dito, é um dia especial porque é considerado o Dia Mundial da Saúde Mental. E é interessante, né, Roberto, porque nós temos um mês todo que de certa forma, dedicado à prevenção ao suicídio, e nós temos hoje um dia mundialmente pensado na questão da saúde mental, e nós sabemos que esses dois fatores estão intimamente relacionados, né, o suicídio, a saúde mental. Então, parece-me que cada vez mais, como disse o Rafael, nós precisamos pensar sobre esse assunto, nós precisamos falar sobre esse assunto e aprendermos mais sobre esse assunto. E eu acho que a gente podia começar, né, enquanto o pessoal vai aí esquentando os motores para colocar aí as perguntinhas para a gente no chat, a gente podia começar pensando sobre essa questão de saúde mental. Como é que nós podemos considerar que uma pessoa ela é saudável mentalmente, Roberto? Você podia começar falando com a gente sobre isso. Olha, a definição ela é um pouco subjetiva, mas ter saúde mental não é só ausência de doenças, tá? E saúde mental também não é ausência de fatores estressores, né? Saúde mental é um bem-estar que possibilita a pessoa enfrentar os desafios que ela tem na vida, né? Ela experimentar o mundo, né? E muitas vezes com estresse, mas ter a habilidade de lidar, né, com esses fatores estressores que muitas vezes são oportunidades de crescimento e aprimoramento, né, moral, espiritual, né? Então ela está imersa nessa experiência e ela está conseguindo se desenvolver,
né, dentro de um caminho, né, isso, no meu ponto de vista, né, um ponto de vista amplo, é experimentar o mundo, é experimentar essa força da vida, né, que liga esses dois pontos importantes, né, da existência, pelo menos corpórea, né, dessa encarnação. Então, acho que esse é o ponto de saúde mental. Não sei se o Rafa concorda com essa definição que eu trouxe. Concordo, meu amigo, é isso mesmo, né? Não é ausência de conflitos, né? Ter saúde mental, acho que todos nós aqui estamos envolvidos num mundo bem hostil ainda, né? Onde as trocas, os relacionamentos, muitas vezes eles são tanto quanto não saudáveis, né? Então a gente não vai ter uma ausência de conflitos, né? As coisas não vão ser tão simples, né? Assim como Jesus já nos disse, né? Que nós passaríamos, né, por aflições, até pela natureza do mundo que a gente vive, né? Pelas imperfeições que cada um de nós ainda tem, né? Então acaba que essas imperfeições, elas acabam se chocando, né? As pessoas de alguma forma se machucam, né? Muitas vezes somos os que machucam e muitas vezes somos os machucados, né? E o grande barato, acredito eu, é que a gente admita quando nós somos os que machucam, né? Porque pelo menos a gente vai ter feito a nossa parte no processo, né? Então isso requer bastante humildade, né? Humildade, bom senso, e a gente está aprendendo, a gente está amadurecendo ainda essas questões todas, né? A educação, falar de educação emocional começou agora, né? Tudo muito, tem muito material, tem muito conteúdo, mas as pessoas ainda estão um pouco acanhadas, né? Para falar, você vê até o número de perguntas, né? Até para perguntar alguma coisa sobre saúde mental, né? Então, ainda temos que vencer e avançar muitos tabus na sociedade, para que a gente torne falar sobre questões emocionais algo natural. Eu tenho problemas, Roberto tem problemas, Ivana tem problemas, todo mundo aqui tem problema, né? Então, não tem ninguém aqui perfeito, escolhido, VIP, né? Espiritual, né? Tem um camarote espiritual aqui que a gente está preservado dos problemas do mundo. Então, acho que a gente, dentro desse processo, vai crescendo a nossa capacidade de nos tornarmos vulneráveis na frente de outras pessoas. Acho que a saúde mental está crescendo bastante nesse sentido, né? As pessoas estão conseguindo melhorar, né? E falar mais sobre isso, embora ainda precisemos avançar bastante. Bom, nós começamos o nosso bate-papo e eu acabei me esquecendo que eu gostaria de propor que nós fizéssemos uma prece, porque nós, normalmente, quando começamos qualquer atividade, né, de cunho espírita, que é o caso do nosso programa, a gente sempre faz uma prece. Eu acho que ainda está em tempo, não está? Podemos só rapidamente, então, convidar aí também a vocês que estão nos acompanhando, alguns minutinhos em que nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele o amparo, a proteção, a presença dos benfeitores amigos junto a cada um de nós, nos amparando, nos protegendo, nos orientando, para que nós possamos sempre tomar as melhores decisões na nossa vida, sempre em busca de nos mantermos saudáveis fisicamente, mentalmente, espiritualmente, de todas as formas. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em seu nome aqui nesta noite, na Rádio Fraternidade que nos acolhe, com os nossos parceiros que também transmitem o nosso programa. Muito obrigada. Muito bem, gente. Nós estamos falando, então, né, Rafael, hoje, embora as pessoas ainda achem difícil falar sobre isso, isso vem mudando. Mas será que a gente pode considerar que um dos fatores que levam ao adoecimento mental é o estilo de vida que nós temos levado? Porque eu percebo que nós estamos, parece-me que todos, numa síndrome coletiva de
de imediatismo, né, de pressa. A gente está sempre com pressa, a gente está sempre sem tempo, e a gente observa que parece que o tempo voa. Nós já estamos aí em outubro, e de repente daqui a pouquinho já é Natal, e a gente não viu passar. Então, parece-me que esse estilo de vida nosso hoje faz com que a gente se sinta meio que impotente, às vezes, para dar conta de tanta coisa, para dar conta de tudo. Aí vem, claro, os outros fatores, né, que pressionam também, fatores econômicos, de repente as dificuldades financeiras geradas por tudo que a gente está vivendo no mundo, não é? Dificuldades em relacionamentos, no trabalho, e tudo isso, às vezes, vai gerando uma pressão e nem sempre a pessoa consegue lidar com isso, né? Será que é isso mesmo? Ou será que sempre existiram esses problemas e agora que eles estão sendo diagnosticados e a gente está falando mais sobre isso? Quem quer começar falando? Ontem, Ivana, Roberto, eu li uma frase de Rubem Alves, né, que diz: quem pensa em minutos nunca constrói árvores, né? Então, achei essa frase magnífica, uma frase bonita, né? E que fala exatamente sobre esse imediatismo que nós estamos tendo, né? Que nós estamos vivenciando a partir dessa inundação, né, de recursos tecnológicos, né, informações de tudo quanto é lado. Então, muitos de nós perdemos o foco naquilo que precisamos fazer, né, e somos meio que chamados, né, por uma ressaca emocional, né, de informações, de conteúdos, né, de pessoas que, antigamente, eu até escrevi isso no livro, né, que a gente estava fazendo aqui agora com o Roberto, né, eu sentia muita falta daqueles posts, eu não sei se tem lá no Porto Alegre, em Goiânia, né, mas traga o seu amor em 3 dias, né? Eu nunca imaginei que aquela frase fosse viralizar, porque agora se torne um grande estudioso em 30 dias, né? Vire um filósofo em 40 horas, fique sereno em 21 dias, né? Então, eu nunca imaginei que aquelas frases daqueles posts, né, traga o seu amor, quem dera, né, que essas questões fossem resolvidas a curto prazo, né? Então, acho que isso aí está trazendo uma pressão que a sociedade está se colocando, né, porque nós queremos viver minutos, e não horas que se transformam em dias, dias que se transformam em meses, meses que se transformam em anos, e tudo é um processo. E a gente está tendo que aprender, porque nós somos de uma geração, isso é perigoso, né? Porque os cabelos vão entregando a nossa idade, né? Mas nós somos de uma geração que brincava de tabuleiro, né? Que brincava na rua, que se desentendia e pedia desculpas, né? Então, as coisas eram mais construídas. Hoje a gente tem uma geração nem trabalha e nem estuda, né? Que são quase aí 35% das pessoas de 18 a 35 anos, né? Que é praticamente uma geração que não consegue ficar estabilizada no emprego, né? Não consegue criar vínculos afetivos, emocionais, sociais. É tudo um descarte. Bauman parece que era um profeta, né? Quando falava daquela vida líquida, né? Daqueles amores líquidos, então, parecia que tudo estava sendo enunciado, né, para que a gente chegasse nesse momento, só que a gente não imaginava que questões que antigamente pareciam absurdas, como traga o seu amor em 3 dias, né, devolva, né, os seus bens materiais em 1 semana, quer dizer, esses trabalhos espirituais, né, fossem ganhar uma proporção tão grande que se tornaram normais nas redes sociais. Então, isso é bastante perigoso, eu vejo. Vou só falar desse ponto, né, para o Roberto prosseguir, mas é muito preocupante, porque as pessoas estão se cobrando, e não temos mais os chicotes do passado, né, mas temos os chicotes emocionais que as pessoas estão se cobrando muito, e é muito perigoso. Bom, é uma pergunta bem
bem interessante, oportuna, né? O que está acontecendo hoje com essa geração, né? Tem uma transição aí muito importante sobre tudo que aconteceu nas últimas décadas, né, em questão de tecnologia, mas o que eu percebo bastante é uma reflexão, não é minha, mas é uma reflexão de alguns livros, alguns pensadores, não somente minha, mas é o jeito que se lida com o tédio, né? Antes o tédio era um desafio para nós, para os nossos pais. Não tinha tantos meios de lidar com o tédio, então se usava muito pela criatividade, pelas brincadeiras, pela socialização, pela união entre as crianças da rua, estavam sempre conversando entre elas, resolvendo problemas entre crianças, né? Hoje, o Rafael citou, acho que foi semana passada, as crianças já não convivem tanto com criança, estão sempre um adulto junto. Então, essa interação de criança com criança, essa liberdade e essa criatividade de lidar com o tédio faziam as pessoas terem uma maior faculdade para lidar com questões na fase adulta e com questões do mundo, com sentimentos, entre outras coisas. Hoje, se lidar com o tédio virou um desafio, porque como é que se tenta combater o tédio hoje? Muitas vezes a gente vai, e não somente as crianças, mas os pais também vão para a gratificação. Gratifica para não lidar com o tédio, né? Então, tu tá toda hora gratificando, né? Eu não consigo comer sem ter um celular, eu não consigo ficar numa viagem sem ver um filme, sem escutar uma música, e a gente se gratifica não só pelos meios tecnológicos, assim, mas também com comida, também com bebida, ou alguma outra substância. Então, fica uma geração muito suscetível aos prazeres, e quem fica muito, né, suscetível aos prazeres fica escravo disso, fica escravo dos seus próprios prazeres, então toda hora se gratificando, com pouca capacidade de lidar com as frustrações. O mundo ele vai te frustrar, mas é óbvio que sim, e ele vai te frustrar para te crescer, né? Porque imagina se a gente não recebesse frustração ou algum estressor, ou se a vida fosse sempre como a gente gostaria, a gente não ia aprender nada nesse mundo. Então, a frustração, a capacidade de lidar é uma oportunidade de crescimento. Então, existem muitas queixas hoje psiquiátricas também por essa incapacidade de lidar com os fatores estressores, com o tédio, e esse excesso de autogratificação. E daí a indústria farmacêutica entra com um cabedal de medicação para a pessoa não se sentir frustrada, né? Eu tô sendo bem resolucionista, talvez eu estou generalizando, mas é uma visão interessante, né? E parece que a gente está desaprendendo muita coisa, até falando sobre questões até mesmo do espiritismo. E uma coisa assim, uma reflexão, muitas vezes sinais e sintomas da saúde mental, uma tristeza, uma ansiedade, né? Elas são oportunidades, são alertas que o nosso corpo está mandando para a nossa consciência que a gente precisa melhorar em algo que a gente não está observando ou a gente não quer mudar. Então, são oportunidades e muitas vezes as pessoas fogem disso, vão para o remédio, né, ficam e não mudam aquilo que está deixando elas doentes. É um chamado. E isso no Espiritismo está muito claro. Pois é. Olha, a Carolina, ela deixou algumas mensagens aqui. A primeira, ela fala do caso da mãe dela, que tem transtorno esquizoafetivo. Eu até depois queria que você explicasse um pouquinho, Roberto, o que é esse transtorno esquizoafetivo, se seria a mesma esquizofrenia, né? Há quase 40 anos. Agora idosa, iniciou um quadro de demência, de um ano para cá parou de andar, mesmo com os movimentos das pernas preservados. Mas aí ela segue e diz assim: até mesmo os psiquiatras ficam em dúvida sobre esse fato. Penso que possa haver algum fator espiritual relacionado. Enfim, minha pergunta é: a doença psiquiátrica tem relação com vidas anteriores? Esse transtorno esquizoafetivo, como é? Bom, pode ir, Roberto, pode ir. O transtorno esquizoafetivo é que, assim,
Existe dois diagnósticos, né, tem a esquizofrenia, né, que daí tem um padrão de diagnóstico, e tem, por vezes, a bipolaridade. E, às vezes, uma bipolaridade um pouco mais densa, ela tem alguns períodos que ela se mescla com alguns padrões psicóticos que se assemelham à esquizofrenia. Esse diagnóstico esquizoafetivo é uma classificação, digamos, de uma pessoa que tem algumas características de esquizofrenia e também tem algumas características de transtorno de humor, como essa oscilação grande do humor. Então, não é um diagnóstico tão comum, né, tanto quanto a bipolaridade ou a esquizofrenia, mas tem alguns pacientes que mesclam alguma sintomatologia de um lado e de outro e apresentam um quadro, digamos, entre aspas, misto, e daí tem esse tipo de transtorno que agrega um pouquinho dos dois. Daí se formou uma nova categoria chamada esquizoafetiva. Então, e ela pergunta se isso tem relação com vidas passadas, os transtornos mentais. Rafa, eu acho que tu pode falar melhor. Tem muito, né? Tem bastante, né? Essas origens, né? Porque geneticamente existe uma predisposição, né, Roberto? Possivelmente não sei se existe já o nome do gene da esquizofrenia exatamente, mas já deve existir. Existe uma predisposição genética para que a pessoa desenvolva a esquizofrenia, está latente. Mas perispiritualmente é um ser recheado de culpas do passado, recheado de situações de extravagâncias, né? E situações que não foram muito felizes. Então a pessoa já traz esses processos de uma forma muito dolorosa, muito culposa, e fica ali como um desequilíbrio consciencial, né? Porque à medida que nós vamos descobrindo o certo e o errado, a nossa consciência, como o Alberto falou, vai dizendo para a gente que determinado caminho não está correto, e nós sentimos as dores, e as dores se transformam em sintomas que se transformam automaticamente, né, em um transtorno. Então, muitas vezes nós temos esse desequilíbrio consciencial latente, e a criatura passa, de repente, por uma infância, convive com pessoas, né, por gatilhos que vão ali só deflagrar a esquizofrenia, né? Porque dentro dela já existia, dentro dela já estava latente, aquele processo, né, já estava pronto, né, para ser desabrochado, e de certa forma é importante que seja, né? As pessoas muito se perguntam, poxa, por que tantos processos de transtornos mentais, e que tristeza, não é tão ruim assim, porque está vindo à tona para a gente curar, para a gente tratar, para a gente rever, para a gente ressignificar, né? E à medida que as doenças surgem, né, a medicina também avança, então uma série de questões que, senão nós teríamos que admitir que Deus é mau, né? Uma pessoa com transtorno de esquizofrenia vem à Terra, né, e passa por uma série de dificuldades. Então, entramos nesse ponto, né, Ivana, Roberto, acho que tem sim características muito importantes do mundo e alguns reforçamentos desta vida que podem vir deflagrar o processo. E não é só dela, né? É um processo também das pessoas que estão convivendo com ela, que vão ter que dar o suporte, né? Muitas vezes o paciente com demência, né? Inclusive os transtornos como esquizofrenia e bipolaridade e esquizoafetivo também, eles aumentam o risco de demência, né, numa fase mais avançada. As doenças psiquiátricas podem causar isso, aumento de risco de demência. Então não é só uma prova da pessoa que está passando por isso, mas é uma aprovação da família, do contexto familiar, né? Vão ter aqueles que vão se virar, vão ter aqueles que vão ajudar. Então, também existe muito amor aí, né? E é um desafio lidar com pacientes com demência, porque tu está olhando uma pessoa, né, que ela vai se distanciando daquela pessoa que tu conheceu por toda a vida, e tu continuar amando e cuidando, é uma provação, por vezes, claro,
que instiga bastante energia emocional, mas é muito bonito. É um amor muito, muito belo, assim, o que leva a cuidar e estar cuidando. E é um momento que a família precisa se unir para isso. É interessante isso, né? Nós vivemos na minha família hoje uma situação que ninguém imaginava. Eu tenho um sobrinho com síndrome de Down. Já foi algo inusitado, porque minha irmã teve esse primeiro filho com 20 anos e o bebê nasceu com síndrome de Down, que não é muito comum, né, nessa faixa etária. E contrariando as expectativas na época em que ele nasceu, de que ele não viveria muito, ele tem hoje 54 anos. Mas começou a desenvolver esse ano 2 patologias que nós não imaginávamos que pudesse vir associado com síndrome de Down, e depois nós descobrimos que é comum, que é o Alzheimer e o Parkinson. De repente apareceram Alzheimer e Parkinson, e vem evoluindo rapidamente, sabe? Então, a gente vê, né, que interessante isso, as coisas que vão acontecendo e a importância que isso é, né, ali para aquela família, para estar em torno, para cuidar, para continuar amando, né, o que exige da família, mas também o aprendizado que isso tudo traz, né. E aí, a Carolina, ela fez um comentário também, que eu acho que a gente poderia comentar, que a transição planetária também traz à tona essas epidemias de desequilíbrios mentais, não é isso? E a gente vai estudar a transição planetária e a gente percebe que tudo a ver, né? Espíritos reencarnando, tendo oportunidades de reencarnar novamente para se melhorarem, para permanecerem no planeta. Vocês querem comentar sobre isso? Todo período de transição é um período mais delicado, é um período mais instável, né? É um período que suscita mais cuidados. Então, toda transição de ciclos da vida, transição, né? Até quando tu pega um país, por exemplo, Brasil, Argentina, tu vê que tu tá no Brasil, daí tu vai chegando próximo, eu tô falando da Argentina porque eu moro aqui do lado, do Rio Grande do Sul, daí tu chega próximo da fronteira, é uma cultura à parte, tem partes da Argentina, tem partes do Brasil, e tem coisa só deles ali, que só existe naquela região, e depois tem a Argentina. Então, mistura, um pouco, entre aspas, para vinho novo, precisa bagunçar um pouco, né? E essa bagunça, ela suscita muita coisa. Tem muita coisa boa, mas também vai aparecer muita desorganização. E, sim, vai ter mais quadros de saúde mental, né? Porque é um período também de provação. É muito interessante, não sei se vocês já viram, mas tem aquela frase de Kardec, né, que os sinais da transição planetária serão reconhecidos, né, quando a loucura, que era um termo utilizado na época, né, podemos aqui dizer que eram os transtornos emocionais, distúrbios emocionais, né, de hoje, tomariam posse de grande parte do planeta, das pessoas, inclusive, né? E que seria marcada, essa transição planetária seria marcada por isso. Inclusive crianças, né? Crianças que suicidariam. Aí Kardec vem dizer, pessoas vivas sendo riscadas do planeta. Ou seja, à medida que a gente vai se aproximando de uma transição planetária, a consciência, como a gente conversou, né? Ela está muito expandida, está muito claro, né? Eu acho que está muito claro a diferença do certo e do errado, né? Matar, roubar, né? Jogos, né? Eu acho que está tudo muito mais claro. Então, a consciência fica mais sensível a esses processos, né? Quando a gente erra, sabendo que está errando, parece que a culpa, o remorso são maiores, então você tem um impacto na saúde mental muito mais direto, objetivo, né? E hoje já há estudos que comprovam, né, que a culpa está muito associada a processos depressivos, por exemplo, né? Determinadas áreas do cérebro são acendidas, né, quando a pessoa tem um processo de depressão. Então, a gente já consegue correlacionar pela ciência da Terra esses processos. Então, imagina a culpa das pessoas que sabem que precisam melhorar, que querem melhorar, mas estão paradas, estagnadas. Aí
aí talvez venha uma enxurrada da consciência, como o Roberto disse, para bagunçar tudo, né? A gente dá aquele capote mesmo, beija a água, cai no chão, rola, né? Sai rolando pela praia, né? E muitas vezes essas quedas são muito importantes para que a gente consiga se reerguer, né? A partir de as maiores quedas que nós conhecemos trouxeram os grandes nomes da história, né? Nós temos notícia. Você vê Paulo precisou cair muito, muito, para que ele crescesse, né? Para que o Cristo tomasse conta da vida dele e tantas outras pessoas. Então, é um processo que é natural, não há nada de místico. Se estamos próximos de uma transição planetária, a consciência vai apitar, vai vociferar cada vez mais, vai apitar e vai dizendo: estamos no caminho errado. Precisamos mudar a rota e voltar para a rota correta. Então, é meio que esse processo, né, que Kardec explica para a gente, né, no livro Obras Póstumas. Tem um aspecto interessante, porque nós sabemos que a maioria, se não todos, desses transtornos, eles têm também uma matriz que é genética, que é hereditária, né? Ou a pessoa tem uma predisposição para desenvolver ou não. E o que faz com que algumas desenvolvam e outras não? Por exemplo, eu posso ter na minha família uma mãe, um pai, um irmão que seja depressivo ou que seja esquizofrênico e tal, e eu não desenvolvo essa doença. Será que a gente pode também considerar o aspecto espiritual nisso aí? Tem muitas questões aí envolvidas, tem muitos gatilhos que podem fazer com que um gene expresse uma doença ou não, né? É muito interessante que eu acho que no começo do século teve o projeto Genoma. Então, se vocês lembrassem, pudessem revisitar os jornais dessa época como revistas, a gente iria ver as capas da revista falando: agora vamos descobrir o código da vida, e através de um gene tu ia saber se tu ia ter Alzheimer ou se tu não ia ter Alzheimer, se tu ia ter diabetes, se tu não ia ter diabetes. Então a expectativa era essa, que através do gene a gente ia descobrir tudo sobre a nossa vida. Mas, olha que interessante, o projeto Genoma veio e se descobriu exatamente o contrário, foi uma decepção. Por quê? Porque existe a epigenética. E a epigenética são os fatores. Muitas pessoas, por exemplo, que têm, por exemplo, uma tendência a ter alguma doença, o que se aprendeu com a epigenética? Que, dependendo do teu estilo de vida, e daí quando eu falo estilo de vida, não estou falando só do biopsicossocial, também estou englobando a questão espiritual, dependendo do teu estilo de vida, tu pode apagar ou silenciar os genes que estão que tem uma predisposição de doença, e daí tu vai começar a expressar outros genes que tem naquele cromossomo que são mais saudáveis. E outro mais legal disso é que tu pode até transmitir para a próxima geração esse tipo de ação nos genes, né? Então, não sei lá, como passamos em biologia, a gente estudou Lamarck. Lamarck falava sobre isso, né? Que a girafa começou a esticar o pescoço para tentar pegar aquele galho lá em cima, e daí foi passando para outra, né? Depois ele foi ridicularizado quando se descobriu questões dos genes. Agora está se voltando um pouco para Lamarck de novo, porque a epigenética ela veio para mostrar que as nossas decisões, o nosso dia a dia, o nosso poder de perdoar ou não, o nosso poder de amar, o nosso poder de escolher uma boa alimentação, o nosso poder de não só se alimentar com comida, mas de informação, de buscar o caminho da verdade, isso protege também os genes e vão fazer uma expressão saudável dele. Então, sim, o espiritual também é importante nesse processo, por óbvio. E claro, se tu tiveres uma vida desregrada, inflamada, tu vai começar a expressar mais alguns outros genes. Entretanto, se tem algumas doenças também que têm um caráter genético muito predominante, que a genética daí é muito forte, independente dos teus fatores estressores ou não,
tem uma alta prevalência de ter uma determinada doença, mas a grande maioria, né, tem essa questão epigenética que é muito importante. Rafa, o seu xará, o Rafael, ele pergunta como alcançar a cura no caso de uma bipolaridade tipo 1? Através de reforma íntima? Talvez por uma próxima encarnação? Eu vou deixar o Roberto. Aproveitamos que tem um psiquiatra aqui, né? Apostos, para explicar para a gente depois a bipolaridade 1 e 2, né? E as diferenças, né? Porque isso é muito importante. Né? Mas o que a gente tem de informações, né? Tanto com Hamed, Joana de Ângeles, e tantos outros espíritos, né? Que se manifestaram sobre as questões espirituais, e o que precisa ser trabalhado é o conflito íntimo da pessoa, dela com o que ela quer ser e do que as pessoas querem que ela seja. Então a pessoa vive num loop, né? E o ser é bipolar naturalmente, né? Só que esses conflitos mexem com esses polos psíquicos, né? E esses polos psíquicos acabam se transformando, né, num processo de bipolaridade, né? Então temos os conflitos íntimos, existenciais, do que a pessoa é, do que ela quer ser, né? E a gente tem hoje um mundo, né, com grandes dúvidas do que as pessoas querem ser, porque elas querem ser tudo, né? Menos elas mesmas, né? Nem mesmo, então, muitas vezes a própria verdade, né, é muitas vezes muito dolorosa para que a pessoa expresse, para que a pessoa se conheça. Então os conflitos começam e é como se fossem poeiras debaixo do tapete, né? São colocadas para que, em algum momento aconteça, né, o episódio maníaco, né? Eu vou deixar o Roberto flutuar por isso aí, né, por essas questões. Até não sei se na ciência da Terra essas questões também são percebidas assim, mas os conflitos existenciais têm se trabalhados terapeuticamente, influenciam para que a pessoa não venha ter os episódios maníacos, né? E também os processos obsessivos, né? Que muitas vezes funcionam como um peteleco para a pessoa entrar num episódio maníaco. Ela já tem a predisposição, já tem um transtorno de bipolaridade, e os obsessores encontram aquele campo aberto para que a pessoa seja colocada naquele processo. Então, isso aí é muito crítico, né? Então, mas dá para resolver aqui, né? Nós já temos resultados científicos, técnicos, espirituais, que pessoas conseguem, talvez até administrar um processo bipolar, se for ele unicamente, né? Talvez ali. Eu acho que a ciência já avançou para essas conquistas. Muitas vezes, do ponto de vista espiritual, a própria doença é a cura, né? A cura da alma. E, claro, é um desafio, né? Agora, uma coisa que é interessante é nós refletirmos é o que significa curar. Né? A cura não é só sair de um ponto de doença e ir para um ponto de saúde. Isso não é o significado original da cura. A cura vem de, por exemplo, eu vou curar a carne, eu vou fazer um preparo na carne. Eu vou pegar ela, vou limpar, vou colocar o sal e vou curar. Então vem do processo. O que é o processo? É o caminho. É o caminho e dali que vem a mudança. Se fala do caminho de Santiago de Compostela, mas o caminho de Santiago de Compostela, o legal não é chegar em Santiago de Compostela. O legal é tu estar no caminho e se permitir viver aquela experiência e tirar proveito, por mais que tenha adversidades no meio do caminho, ter fé que as coisas vão melhorar e sempre buscar a melhora. E nesse processo todo, tu se modifica. Tu entra numa modificação espiritual, moral, tu se conhece, tu se percebe em situações que tu... Né? Então, nesse ponto de vista um pouquinho mais amplo, a própria doença é a cura.
porque é um caminho que tu vai te trilhar e vai te dar as possibilidades de tu mudar questões íntimas. Primeira questão. Agora vamos sair desse espectro maior e vamos chegar um pouquinho mais para o espectro da nossa vivência mais da Terra, né? Hoje, pela ciência, se tem muita oportunidade de tratamento de transtornos afetivos, como é o caso da bipolaridade tipo 1, tanto medicamentoso como terapêutico. São pessoas que vão precisar, sim, de um acompanhamento terapêutico para passar por esse processo. E a pessoa pode viver uma vida normal, produtiva, saudável, né, e com a doença em reminiscência, ou seja, ela controlada. E num ponto mais baixo, né, pode haver durante o processo alguma oscilação, mas quando está em acompanhamento, com remédio, a tendência é que a pessoa viva bem, tá? E sim, é uma provação, né? Como eu disse, às vezes a própria doença é a cura é o processo, tá? E a Terra te dá a oportunidade de ter através da ciência, através da terapêutica, através de tudo aquilo que a gente aprende também no Espiritismo. Né? Interessante, né, Roberto, isso que você fala. Eu conheço um caso de uma jovem que foi diagnosticada ainda adolescente com distimia, depois transtorno bipolar, fez o tratamento com o psiquiatra, mas também o acompanhamento psicológico, né, com a terapeuta. E essa jovem, durante a pandemia, ela deixou de ir ao psiquiatra, deixou de tomar os remédios e seguiu com a terapia. E ela segue muito bem, depois de 4 anos sem medicação, somente com a terapia, ela segue muito bem. Ela comentou comigo que a terapeuta até disse para ela, olha, se eu não tivesse te visto quando eu te conheci, eu ia achar que seu diagnóstico tinha sido errado, que você não tinha transtorno bipolar, porque ela consegue, né, lidar super bem, controlar super bem, só com a terapia, não depende mais nem de medicação. E também tem outras questões, né? Tem vários... eu gosto muito de trabalhar com a questão da ortomolecular integrativa. Então, tem muitas questões que podem ser associadas, às vezes não medicamentosas, até agregando a terapêutica. E a terapia, quando muito bem feita, ela pode ajudar e muito, né? O Rafa é um terapeuta e ele tem domínio sobre isso, mas muitos dos transtornos, uma boa terapia, né, um espaço onde que a pessoa consiga falar sobre os seus sentimentos, explorar de uma forma neutra, de alguém que não vai lhe julgar, é fundamental. Às vezes a pessoa não tem isso no seu convívio, né, e o espaço terapêutico ele abre margem para que isso aconteça. Inclusive a terapia está indicada a todos, não só para pacientes que estão em sofrimento, mas todos aqueles que querem se conhecer e querem evoluir, né, nos diversos pontos, inclusive espiritual. E o bacana disso tudo é que muitas pessoas que têm bipolaridade acham que administrá-la é algo muito distante, não é, né? Por exemplo, esse caso que a Ivana citou é um caso interessante, tudo bem, sem remédio, mas hoje nós temos medicações interessantes, né? Muito tranquilas até do ponto de vista farmacológico. O Roberto é muito mais especialista para falar nisso, né? Mas medicações muito seguras que vinculadas ao processo terapêutico, vinculadas a passes, a bioenergia do passe, de repente, as cirurgias espirituais para revitalização do perispírito. Quer dizer, se você toca nesses diversos pontos, né, das diversas dimensões biopsicossociais e espirituais, a gente consegue um agregado muito maior, né? Um agregado muito maior. Esse caso da Ivana é muito interessante. Possivelmente a pessoa deve ter trabalhado esses conflitos que havia, né? E quando a pessoa não está em paz consigo mesma, diante de um processo de bipolaridade, acaba que a chance dela vir ter um episódio maníaco, né? Então a pessoa se sente com muita energia, dorme 2 horas por noite, tem vontade de correr a São Silvestre, começa a criar projetos e planos, né? Às vezes a gente acha que tem até... Tem hora que eu me acho meio maníaca assim, sabe?
igual um cara maluco, assim, igual... Tem que ser um povo meio doido, né, para ser espírita, né? Começa a ver uma ideia de madrugada de um livro, aí tu já manda para uma pessoa, e aí, vamos fazer? Então a gente vai enlouquecendo, mas são projetos por bem, né, pelo menos, né? E muito desse pessoal que tem esse adoecimento são pessoas que têm um grau de mediunidade muito grande e não trabalham esses processos, né? Então ficam com portas muito, muito abertas para essas questões mais obsessivas, assim, no sentido mais obsessores. Então, muitas vezes são médiums, né? Que têm uma grande capacidade e mediúnica e não trabalham muito bem isso. É isso aí, Cláudia. As ideias da madrugada normalmente rendem coisas boas, hein? Mas é interessante nós observarmos que já há algum tempo os espíritos também vêm se preocupando com essa questão da saúde mental e vêm enviando conteúdos para nos ajudar né, na compreensão dessas questões, na forma como lidar com elas. Primeiro, Joana de Ângeles, né, pela psicografia de Divaldo Franco, envia uma série de livros que a gente conhece como série psicológica, muito interessantes. O Espírito Hamed também, já há muito tempo, nos envia, né, livros com essa temática, a temática da importância do autoconhecimento, né, a importância de nós lidarmos com tudo isso. E agora nós temos, já com o segundo volume, a obra que foi psicografada pelo Rafael, enviada pelo Espírito Hamed, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. E nessa obra, que é muito interessante, que a gente recomenda muito para quem ainda não conhece, vale muito a pena conhecer, o volume 2, inclusive, tem a participação também do Roberto, né, na parte da psiquiatria. É uma obra que nos traz, Hamed nos fala muito sobre também a psicogênese espiritual desses transtornos, né, do que isso representa para nós, aqui até na questão do aprendizado, que o Roberto também já frisou aqui, né, desse processo que muitas vezes nós temos que lidar para aprendermos algo, para nos purificarmos de algumas mazelas que nós trazemos do passado, né. E a Caroline, ela faz um comentário sobre isso. A espiritualidade é parte muito importante nos tratamentos, mas infelizmente a ciência ainda não conjuga a espiritualidade com a saúde física ainda. Mas isso está mudando, Caroline, isso está mudando. Hoje existem muitos profissionais que estão realizando pesquisas nessa área, aliando a saúde com a espiritualidade, né? Existem cadeiras nas faculdades de medicina já sobre esse assunto, existem pesquisas científicas sobre isso, e a gente cita aqui o Dr. Alexander Moreira, o nosso amigo de Juiz de Fora, né, que tem desenvolvido um trabalho muito bom nesse aspecto. Então, olha que bacana, né? Isso vai mudar. Existem pesquisas realizadas no mundo inteiro mostrando que a espiritualidade é algo importante, né, para o paciente, no momento em que ele vai para consulta, para conversar com o médico, com o terapeuta, né, no prognóstico das doenças, né, na recuperação, nos dias de internação. Então, tudo isso é realmente importante, a espiritualidade é muito importante para a gente, né. E a Helena, ela faz um comentário muito interessante aqui, olha, a pandemia me curou, me levou à cura de uma depressão de mais de 20 anos. Tive a oportunidade de um mergulho interno. Hoje, 4 anos sem remédio. Que maravilha, hein, Helena? Olha que coisa boa, gente. Vocês querem comentar? Oi, Ivana. Uma coisa que você falou que é muito importante é que os estudos de espiritualidade estão avançadíssimos, né? Aqui em Juiz de Fora, inclusive, hoje eu pude conversar com o Alexander. Tem muita coisa sendo produzida, muita coisa no Brasil, né? O Brasil é um dos maiores produtores de estudos de espiritualidade no mundo, né? Então, a gente tem... Talvez a gente não valorize tanto isso, né? Mas nós temos os maiores cientistas, pesquisadores, pessoas que se debruçam sobre espiritualidade no mundo inteiro aqui. Isso é muito bacana também. Além de espiritismo, né? Mas está falando de espiritualidade, né? Desenvolvimento emocional, da prece, né? Não aspectos religiosos. Mas o que me chama muita atenção, eu gostaria de trazer aqui para vocês, é que Kardec, no livro A Gênese, ele traz uma linha assim, que eu nunca mais vou esquecer, desde que eu li. É que o último refúgio do conhecimento do espiritismo seria nos estudos sobre espiritualidade. Quer dizer,
Kardec tinha algum motivo para ter escrito aquilo, né? Se nós estamos começando a avançar, né, a deslumbrar diversas questões espirituais, vai ter um momento que vai ter, né, um divisor de águas. E aí esse mundo espiritual vai acontecer, vai aparecer, e nós vamos ter que reescrever possivelmente todos os livros de psicologia, de psiquiatria. Tomara que os livros, por isso que o Roberto está escrevendo no livro, né, para a gente já ter a parte da psiquiátrica bem delineada, estruturada, para a gente já perder um pouco dessa mão, né? Vai ser um trabalho de muito hercúleo, né, para que a gente resolva essas questões, né? Quando for... E o Chico vem dizer, né, quer dizer, o Emmanuel vem dizer pelo Chico, né, se eu não me recordo, no livro Mecanismos da Mediunidade, que os sacerdotes do espírito seriam os cientistas. Né? Então, eles nos trariam, né, a lume toda a descoberta do espírito imortal de uma forma consistente, sabe, sem grandes sensacionalismos, sem ser um grande sensacionalismo. Então, isso me anima bastante, porque se a gente está avançando tanto nos estudos de espiritualidade, o que está depois é o quê? É o espiritismo, né? E a gente precisa cuidar muito dessa mensagem para que ela consiga ser sólida para quando for descoberta. E aí, talvez a gente não tenha nem noção da importância disso, né? Do nosso papel hoje. Eu sempre digo nas palestras como seremos vistos daqui a 2000 anos, né? Quem vai ser o Públio Lentulus? Quem vai ser a Lívia? Como é que vão ser os romances, né? Como é que os espíritas conduziram esse início da terceira revelação? Acho que isso vai ser muito conversado, porque vai ser objeto de estudo e aprendizado. Então, o mais importante de tudo, talvez, seja a gente sair do misticismo. Buscar evidências científicas, buscar coesão naquilo que a gente está falando, né, para que a gente consiga levar a mensagem de uma forma concreta para as pessoas, o que não é tão fácil, né? É isso aí. Bom, gente, nós precisamos agradecer os nossos parceiros de transmissão desta live. Essa live ela está sendo promovida pela Rádio Fraternidade, mas também com o apoio do IGESE, da FEEGO, a Federação Espírita de Goiás, da Rádio Portal da Luz, de Dourados, também do IDEAC, a TV IDEAC, lá de Campos dos Goytacazes. Então, muito obrigada a todos vocês que estão conosco por qualquer um aí desse canal. E a gente pede, claro, né, que vocês possam curtir esta live, compartilhar com os amigos, com aquelas pessoas que precisam saber um pouco mais sobre esse assunto, para que a gente possa fazer com que essa mensagem chegue a mais corações que precisam dela, não é? Pessoal, nós temos então agora 6 minutos restantes. Eu passo para que vocês possam fazer as considerações finais de vocês, antes de nós terminarmos a nossa live. Vamos começar com o Roberto, então, e depois na sequência o Rafael. E se vocês ainda tiverem alguma perguntinha aí que não tenham colocado, ainda dá tempo, pode colocar aí no chat. Bom, queria deixar na minha consideração final, tá? Reforçar o que a Ivana trouxe. É muito importante compartilhar e ter esse dia, né, para conversar, trazer perguntas, refletir. É um momento de reflexão da saúde mental. E hoje é um dia muito importante. Hoje é o Dia Mundial. Que legal nós podemos estarmos reunidos falando sobre esse tema, que ainda tem muito tabu, mas já se teve muito mais tabu. E a gente vem vencendo muitos e muitos tabus, né? E falando mais sobre a saúde mental e conseguindo tratar mais as pessoas. E só existe só um jeito de acabar com os tabus, é falando sobre. E é um pouco do que esse programa se destina. Então, é muito importante esse tipo de programa, esse tipo de conversa, e ainda abordando temas como espiritismo no meio dessas questões que
tem muito de questões espíritas. Muitas vezes eu vou puxar um pouquinho mais para a ciência da Terra, o Rafael vai puxar um pouco para a ciência mais espírita, né? E a gente vai conseguindo encontrar coisas aqui, né? E trabalhar junto com essas perguntas que muitos vão trazendo. Então, fica algo integral, corpo, mente, alma. É isso aí. Rafael? É isso aí, Roberto, é isso aí, Ivana, né? É isso mesmo, bonito que o Roberto falou, né? Essa integração, né? Da ciência da Terra com a ciência espiritual. Esse é o sonho, né? Dos médicos espirituais. É o que eles tanto falam conosco, né? Que não querem substituir a medicina da Terra, mas querem trazer as questões do alto, né? As questões que a medicina espiritual, talvez uma psiquiatria espiritual lá em cima, como nos diz André Luiz, né, existem especialidades também, né, existem muitos outros campos de ação médica espiritual, então tem muita coisa para descer, né, muita coisa para vir, muita coisa para trabalhar, muitas informações, né, eu acho que talvez o Chico, né, e o Divaldo tenham sido esses médiuns, né, que foram esses portadores para a gente dessas questões, né, mais espirituais quanto à psiquiatria, né, e tantos outros. Kardec não teve tanto tempo para desenvolver, talvez, um tratado, mas depois Herculano Pires, um tratado de parapsicologia, né, e Herculano Pires falando também dessa integração. Não, então, o grande sonho dos espíritos, né, e o próprio Roberto já conhece até o espírito Bartolomeu Tacchini, né, que é lá do sul, né, um imigrante italiano, e Frederic, né, Fritz, tantos outros amigos, o próprio Hamed, é o sonho deles, né, que essa medicina ganhe, essa dimensão espiritual ganhe espaço. Então, eles estão trabalhando, estão intuindo, estão muito próximos aos médicos para chamar a atenção deles. Então, isso é muito, muito bonito, né? A gente conseguir ver, de alguma forma, essa integração. Ainda há um receio muito grande, principalmente dos psicólogos, psiquiatras e algumas outras, por conta dos conselhos regionais, né? Mas eu digo, se algum dia eu for caçado, eu vou ser caçado com muito orgulho, né? Porque se os espíritas cristãos morreram na boca de leões, né? A gente só perdeu um CRP. Mas eu sempre digo, eu posso ser psicanalista, não tem problema. Não, mas você não vai ser caçado, não. Você não está fazendo nada de errado. Então, tá tudo certo. Não é exatamente o que eles dizem, né? Mas os espíritos falam que desafios grandes, né, vão vir, porque quando a gente traz esse assunto sobre matemática espiritual, a gente atrai, né, olhares desses órgãos, né, e querendo ou não, a gente tem que... Eu admiro muito o Roberto por estar aqui, né, psiquiatras, colocar, assim, à disposição para falar de espiritismo. Dr. Paulo César Frutuoso, né, que está pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, em diversas línguas, se expondo, né, publicamente sobre as questões espirituais, sendo um médico renomado, um cirurgião oncológico, né? Então, são verdadeiros corajosos, né? São verdadeiros corajosos do mundo contemporâneo, né? E a gente tem que validar isso também dentro da doutrina espírita, né? Porque eu não gosto muito de polêmica, mas às vezes eu gosto de temperar, né? Muitos dos nossos amigos retiram, né, postagens espíritas dos seus conteúdos, né? Após ficarem muito conhecidos, né? Então a gente não pode perder isso, né? A gente não pode perder porque vai chegar o momento, vai chegar a hora que o espiritismo vai ter a vez dele, e a gente tem que estar pronto para disseminar essa doutrina, né? E não se esconder, né? Nós não somos mutantes, não somos nada disso. A época das caças bruxas, né, dos médios, acabou, né? Então a gente tem que ir para frente, porque muitas pessoas estão se automedicando, entrando em processos obsessivos gravíssimos,
E os remédios não estão mais curando as pessoas. E a dimensão espiritual aparece para trazer esse alívio, essa outra percepção, esse outro olhar, essa outra perspectiva, né? Então, às vezes eu fico tão triste, né, do espiritismo não ganhar esse impulsionamento, né? O padre Fábio de Mello hoje falava isso. Poxa, a gente valoriza os influenciadores de maquiagem, de não sei o quê, de refrigerante, de sucos, de bombas, né? O Roberto sabe, né? Muitos laboratórios TDAH+, né? Remédios, né? Da moda, mas a verdade, né? E o evangelho, e o espiritismo, e as questões emocionais, né? Sendo tratadas de forma séria. A gente tem que impulsionar esses influenciadores, né? Fazer com que mensagens sérias possam ser disseminadas, né? Tem uma passagem que eu acho muito interessante, desculpa te interromper, eu sei que nós estamos no limite, mas é bem rapidinho. O Sócrates falava que a mãe dele era uma excelente, era uma parteira, e de fato era a mais conhecida da região, e ele falava que só existia um tipo de mulher que ela não conseguiria fazer o parto. Eram as mulheres que não estavam gestando. O que ele quis dizer com isso? Que para, né, às vezes, você conseguir enxergar um pouco mais além, você tem que estar gestando aquilo, você tem que estar pronto para aquilo. Muitas vezes todo esse processo de doenças e transições e sinais, sintomas, são para preparar a pessoa para gestar isso, né? E depois ela conseguir enxergar um pouco mais longe. É isso aí, gente. Bom, mas são reflexões que nós vamos depois continuar em outros encontros, né? Continuamos aqui trazendo, e nós só temos que agradecer a presença de todos vocês aqui conosco, deixando aí os seus comentários. É muito bom para nós que estamos aqui, ficar acompanhando aí os recadinhos que vocês deixam para nós no chat. E, claro, né? Agradecer também a confiança que a Web Rádio Fraternidade deposita em nós para estarmos aqui realizando este programa, e também aos canais parceiros, e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos aqui, falando sobre isso, que é tão importante para cada um de nós, que é tão necessário nas nossas vidas, que nós possamos compartilhar, então, com mais pessoas. E na próxima semana, não é? Quinta-feira, às 21h30, nós estaremos aqui de volta, tá? E esperamos reencontrá-los. E convidem os amigos, para que a gente possa bater um papo aqui muito agradável, compreendendo um pouco melhor sobre esses desafios que a vida traz para todos nós. Pessoal, um abraço muito grande, muito obrigada ao Rafael, muito obrigada ao Roberto, por estarmos juntos aqui. Tenham um fim de semana abençoado, e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Até lá.